Olá pessoal, hoje estou aqui no Super Mago Supermercados com a Patrícia. Patrícia, muito obrigado por nos receber. Comente um pouquinho quem é a Patrícia e um pouquinho da história do supermercado. Certo. Olá, Fabiana, seja muito bem-vinda à nossa loja. O Super Mago foi fundado em 1998 pelo meu pai e minha mãe na época. E hoje quem faz parte da administração é eu, meu pai e o meu irmão, que estamos à frente do negócio. Nós temos 5 lojas localizadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nós atualmente trabalhamos com e-commerce também, desde 2016, onde a gente tem o serviço de delivery e drive-thru. É isso que eu queria pegar para trazer esse conteúdo que a gente faz junto com você, supermercadista. Como é que foi essa experiência? Porque aqui no Rio Grande do Sul vocês foram pioneiros. Exato. Contem um pouquinho por que vocês trouxeram essa novidade antes da pandemia e que hoje já está consolidado. Em 2010, meu irmão foi morar na Itália e lá ele não tinha um meio de transporte dele, era trem, ônibus, então ele tinha muita dificuldade de fazer compras no supermercado. Então, quando ele voltou para o Brasil, ele disse assim, por que a gente não faz o supermercado drive-thru? E na época a tecnologia não acompanhava ainda, porque era muito difícil para a gente desenvolver o software, era muito caro. E as pessoas ainda não tinham o smartphone, e quem tinha também tinha um alto poder aquisitivo e não estava difundido. Então a gente adormeceu um pouquinho essa ideia, nós gostamos da ideia, mas adormecemos um pouco. Em 2015 ele retomou essa ideia, já toda a população praticamente já tinha smartphone em 2015, que foi algo muito rápido. Smartphone e o 3G também, que já estava disponível em todo o Brasil. E ele retomou essa ideia com uma colega de aula, que na época ele cursava jornalismo e eles tinham que fazer um trabalho. Então, nesse trabalho, eles resolveram fazer um supermercado drive-thru. E essa amiga trabalhava numa startup. Então, nós chamamos essa startup, eles compraram essa ideia e juntos nós fizemos todo esse projeto para fazer o drive-thru. Então, nós começamos a desenvolver, fechamos a parceria, começamos a desenvolver. E eu fui fazer pesquisa nos mercados que já tinham delivery no Brasil. E num deles específico me receberam, eu fui fazer uma visita, eles me receberam, mostraram toda a operação deles e compartilharam comigo que 95% das vendas era delivery e 5% só era o que a gente gostaria de fazer drive-thru, que era o clique e retire. Então, com essa informação, nós chegamos à conclusão de que a gente estava fazendo todo um projeto em cima de algo que não ia difundir na época, o drive-thru. Então, nós remodelamos todo o projeto. Então, o projeto que era para ter saído em 3 meses, ele acabou saindo em 9 meses, porque nós precisamos incluir esse delivery junto da escolha do cliente. Quando ele faz a compra online, ele pode escolher se ele vai receber em casa, que a gente atende 43 bairros na nossa cidade hoje, ou passar na loja para retirar o pedido. Então a grande dica que eu deixo desse aprendizado é fazer a pesquisa de mercado e entender quem já está fazendo, como está fazendo, porque isso foi muito enriquecedor para a gente na época. Isso foi em 2016, então o ano passado, com a chegada da pandemia e com tudo fechando, eu posso dizer que em Porto Alegre nós éramos o supermercado mais bem preparado para atender a população da cidade. Embora a pandemia ninguém estivesse preparado para tudo o que aconteceu, mas a gente já tinha toda a estrutura feita, a gente só precisou ampliar ela diariamente para conseguir atender os clientes. Fantástico. E isso vocês observaram que, através dessa troca de informação com os supermercadistas, como você bem comentou, facilitou a tomada de decisão. E como é que está agora? Estamos até, se Deus quiser, finalizando essa pandemia. O consumidor, ele entrou e vai ficar utilizando essa forma de comprar, tanto no e-commerce como no drive-thru, o delivery, no caso? Hoje a gente pode dizer que o consumidor está de uma forma híbrida. Ele vai tanto fazer as suas compras online quanto offline. Então, assim, tem muita gente que adora ir no supermercado, que é um lazer poder passear nos corredores, escolher o produto, verificar as novidades. A sazonalidade dos itens também é algo muito importante. E quando ele está disponível em casa fazendo um home office, ele pode escolher receber em casa porque ele vai ter disponibilidade para receber todo o pedido.
Ou então, vou fazer uma festa, eu preciso de engradados de bebida, é muito pesado, é inconveniente ir até o supermercado. Coloca dentro do carrinho, no carrinho, do caixa para o carro, dentro de casa. Então ele já aprendeu que ele pode fazer essas compras online e que ele vai ter toda a segurança de transação no cartão de crédito, ele vai ter segurança de receber profissionais qualificados que vão estar entrando dentro da casa do cliente e prestando um bom serviço como se ele estivesse dentro da loja. E a equipe é toda sua, então? Essa equipe que faz a entrega é tudo da própria empresa? Ou são terceirizados? Não, é tudo da nossa empresa. No período de pandemia, nós contamos com o auxílio de alguns profissionais terceirizados, porque a gente não tinha como atender toda essa demanda sozinhos, então nós contratamos. Mas nós já voltamos ao modelo anterior e já passamos a realizar as entregas todas com nossos profissionais. Então eles são treinados, uniformizados pelo Supermago. Perfeito. Você falou da experiência dentro da loja. O consumidor, e para o supermercadista é muito bom que ele vá até a sua loja, porque ele acaba encontrando outros itens que não estavam na sua lista de compra. Uhum. Você tem aqui uma padaria que chama atenção pela variedade, a qualidade, até o atendimento da equipe. Comenta um pouquinho dessa operação da padaria, porque é um diferencial aqui do Supermago. É o nosso diferencial, é a nossa grande paixão, até como meu pai comenta. Ele tem muito orgulho das nossas padarias, eu também tenho, os nossos profissionais também, porque a gente investe em bons insumos para a padaria. Então a gente trabalha com a farinha de extrema qualidade, ela é super premium. Nós produzimos os pães cacetinhos, a gente não compra congelado. Os nossos padeiros são excelentes profissionais, são profissionais já consolidados no mercado de trabalho. E também nós utilizamos fornos que são de extrema qualidade. Então, tem muitas empresas que trabalham com pães congelados e acabam utilizando fornos de menor qualidade. Consequentemente, o pão não vai ficar tão saboroso, né? A gente valoriza muito a pizza forno a lenha, né? E não é à toa que a gente valoriza tanto, porque a pizza forno a lenha, ela tem uma qualidade superior. Então não é diferente com o pão francês. O pão francês ele tem uma qualidade superior também devido ao forno que nós utilizamos. E esse cálculo no final, porque muitas vezes o supermercadista, é natural, tem a opção desculpa, eu corrigi aqui, tem a questão do custo para produzir. Muitas vezes ele opta de uma maneira que facilita diminuir o seu custo e aumentar a sua margem. Compensa ter todo esse investimento no pão francês, por exemplo, e repassar para o cliente um valor acessível, porque nem sempre acompanha isso? Uhum. Fabiana, posso te dizer que vai variar de região para região, loja para loja, né? No nosso caso, nós temos clientes que eles prezam pela qualidade do produto, né? Então, esses clientes, eles acabam comentando e a vizinhança dizendo, nossa, o pão francês do Supermago é incrível. Relatos que eu ouço, né? Sem demagogia, mas são relatos que eu ouço que, nossa, o pão cacetinho de vocês, a gente tá no Rio Grande do Sul, então o pão cacetinho que a gente fala aqui, né, Fabiano? É o melhor da região, nossa, é incrível, só o de vocês que eu gosto, enfim. Então, para nós, é válido, a gente tem o nosso custo, nós temos o nosso preço de venda também calculado sobre esse custo. Então, a gente não é o pão francês mais barato que tu vai encontrar, mas ele tem um preço justo para a qualidade que ele entrega. E ele traz o consumidor para dentro da loja. E ele traz o consumidor para dentro da loja. E você observa que quando ele vem para comprar o nosso pão francês, o nosso famoso cacetinho, ele acaba consumindo outros itens? Com certeza. Aí a gente precisa fazer aquele beabá, né, de dentro da loja. A gente ter a loja limpa, a loja organizada, a loja bem iluminada, os profissionais treinados, questão de precificação, como a gente havia comentado, que é importante o cliente chegar na prateleira, ele chegar no balcão de exposição e ele conseguir identificar facilmente o preço. Isso parece ser um detalhezinho, mas é de detalhezinho em detalhezinho que a gente vai captando o cliente e fazendo com que a experiência dele seja melhor dentro da loja. Então, a variedade de produtos também que a gente foca muito em trabalhar, Que tudo isso é atendimento, né? Como você falou, a questão tanto do funcionário, mas a exposição, preço, a iluminação.
é um conforto dentro da loja, que o pessoal está olhando aqui as imagens, faz questão de mostrar, porque é uma visita que a gente sempre fica entusiasmado de mostrar lojas para dar ideia para os seus colegas. E isso eu queria ver com você. Você fala muito da equipe. A equipe é fundamental para a qualidade e o funcionamento da loja. Sim. Qual a experiência que você pode estar na questão de investimento na equipe, na qualificação profissional? A gente tem um enraizamento, assim, Fabiano, de sempre dedicar muita atenção ao cliente, desde o cliente offline, desde o cliente online. Então a gente cria diversas campanhas, a criatividade rola para a gente conseguir conquistar mais o cliente, né? Então, para o funcionário, para o nosso colaborador não pode ser diferente, né? Então, constantemente a gente busca treinamento até através do fornecedor, porque muitas vezes a gente trabalha com linha grande de produtos do fornecedor e quem está na ponta mesmo que poderia dar alguma informação, olha, esse queijo, ele é feito da forma tal, na região tal, a gente busca o sabor tal. E se o nosso funcionário não está treinado, a indústria não vem aqui treinar, ele não vai conseguir desenvolver na ponta. Então a gente vem fazendo essa parceria com os fornecedores, a gente tem um cronograma de treinamento e também o nosso RH tem trabalhado em datas especiais para entregar mais carinho para o colaborador, lembrar do aniversário dele de empresa, por exemplo, que a gente teve essa semana, inclusive, se tu me permite compartilhar. A gente tem para os colegas que fazem 5 anos de empresa, a gente tem porque a sua loja, o Super Mago, comemorou essa semana 23 anos de operação. Anos, exato. E vocês têm também uma comemoração específica para os funcionários. Para os funcionários. Então, assim, a cada X anos, o funcionário ganha um mimo diferente por ele estar fazendo a idade de casa, né? Então, essa semana nós tivemos 3 colegas da mesma loja que estavam fazendo 5 anos ou um pouquinho mais na mesma unidade. Então eles receberam uma cesta com doces, especiarias, uma canequinha do Super Mago especializada, fita, enfim. E foi um mimo super bonito e um dos colegas, ele agradeceu tanto, ele disse assim, nossa, lembraram de mim, que legal, e foi emocionante e ele se emocionou no momento, sabe? Então, isso é muito gratificante, porque as empresas só são o que são e só conseguem crescer através das pessoas, dos seus colaboradores. Então, a partir desse ano, a gente começou a trabalhar mais forte isso no reconhecimento, porque, afinal de contas, todos gostamos de reconhecimento, não é? E é um desafio para o supermercadista, isso eu escuto constantemente, que é manter o colaborador dentro da sua loja. Que muitas vezes o varejo, como um todo, ele é uma passagem para o jovem, para aquele que está ali iniciando a sua carreira e acaba saindo. Então você tem uma equipe muito boa, mas que está sempre girando. Como é que vocês lidam com esse desafio? Da rotatividade? Isso, da rotatividade. A rotatividade tem alguns fatores também, que eles não são só internos, né, Fabiano? Cada empresa precisa fazer a sua parte para conseguir captar e permanecer com o funcionário na organização, dando treinamento, valorizando. Porém, a gente tem fatores macroeconômicos também. Então, em momentos de recessão, os colaboradores acabam permanecendo mais na empresa porque tem menos oportunidade de trabalho fora, né? Em bons momentos de economia nacional, eles acabam tendo uma maior rotatividade porque tem maior oferta. É a oferta e a demanda, e isso acontece também para as funções para o trabalhador, né? Para dentro das empresas é o detalhezinho, sabe? A gente conseguir captar bem ou se o colaborador está satisfeito, se ele está na função correta, porque muitas vezes tem oportunidade interna e a empresa não soube aproveitar aquela oportunidade do colaborador. Então a gente está em constante avaliação de cada um para poder realocar sempre para o melhor lugar, onde ele esteja mais contente e onde ele consiga entregar mais também. E Patrícia, me conta uma coisa, como é que funciona aqui os perecíveis de vocês? Eu vejo que, como a gente já falou, a padaria tem um diferencial, nós temos o hortifruti e o açougue, que também é que atrai muito o consumidor. Me conta um pouquinho do teu hortifruti. O hortifruti nós trabalhamos com fornecedores já pré-estabelecidos de muito tempo.
Então, a gente tem por cultura da empresa, enraizada pelo meu pai, que a gente precisa sempre ir trabalhando mais profundamente com cada fornecedor que já está na nossa base, porque a partir do momento que a gente troca de fornecedor, o cliente sente a diferença, até a gente estreitar um relacionamento demora. Não é por 5 ou 10 centavos que a gente vai estar trocando fornecedor, a gente senta, a gente conversa, alinha. Então a gente valoriza muito os nossos parceiros hoje, não só dos perecíveis, mas também fornecedor de mercearia, de bebidas. A gente sempre busca manter até onde for saudável o nosso relacionamento, sempre tentando melhorar. O Hortifruti, nós temos pessoas direta do setor também, onde diariamente faz todo o remanejo, a limpeza dos produtos, e tem crescido muito também o mercado de orgânicos, onde a população está tendo cada vez mais consciência. Eu acredito que a pandemia auxiliou muito no quesito de informações. Ficou muito fácil a gente buscar informação segmentada, não é? Então, através ali do Instagram, por exemplo, a gente consegue seguir algumas pessoas que dominam tais e tais conteúdo. E muitas pessoas estão conseguindo distribuir conteúdo sobre os produtos orgânicos, que a gente sabe que grande parte do Hortifruti, outra da mercearia também, mas essa busca está cada vez mais crescente e a gente precisa também estar atento a isso, que os agrotóxicos têm, a gente não faz ideia, mas a gente estima que não traga benefícios para a saúde. Então, a população já tem essa informação e tem consumido mais orgânicos. Eu observei que na tua loja, além disso, também tem uns balcões refrigerados para o Hortifruti. Isso também faz com que o consumidor tenha aquele... Inclusive, tem uma coisa que eu achei fantástico aqui, é um alface, uma fazenda de alface. Sim, isso, eu achei fantástico isso. sim. Como é que surgiu essa ideia e como é que vocês disponibilizaram? Porque a gente sabe que uma área dentro do supermercado é nobre, você não tem como colocar tudo dentro do seu supermercado. Como é que foi essa iniciativa desse Hortifruti? Hortifruti não, esse alface, né? Ele é alface, ele é o Colha Você Mesmo. Colha Você Mesmo. Isso. Então, o Colha Você Mesmo, ele foi desenvolvido por meninos de startup, onde eles tinham o sonho desses produtos deles conservarem mais o ponto de venda. Então, eles chegaram, eles visitaram a nossa loja, eles disseram assim: nossa, Patrícia, a loja de vocês é muito bacana, super combina com o nosso expositor, e a gente acredita que se a gente puder expor, vocês vão compreender que o produto ele tem uma vida útil muito maior do que aquele que fica só no balcão resfriado, e realmente, porque ali ele fica absorvendo a água, então toda a base da prateleira ela é composta por água e mais alguma substância que eles colocam para que possa conservar. E o cliente mesmo que colhe na gôndola, ele coloca dentro do saquinho, passa lá no caixa e é como se ele estivesse colhendo o alface, a rúcula dele direto da horta, dentro do supermercado. Uma experiência única. É única. Vamos lá para o teu açougue. O teu açougue também é muito bom. Eu vejo que tem a parte do autosserviço e tem um balcão de atendimento onde tem ali o açougueiro. Comenta um pouquinho dessa operação nessa loja. Operação do açougue. Há alguns anos já nós estabelecemos os frigoríficos que nós íamos trabalhar. Então, a gente não trabalha com frigoríficos que não tenham o reconhecimento, a qualidade, onde o cliente possa comprar, sempre que ele venha na nossa loja, ele possa garantir essa qualidade. E os nossos profissionais também têm experiência de mercado, eles fazem os cortes de carnes. Tem crescido muito, Fabiano, a demanda por carnes já embaladas, né? No Rio Grande do Sul a gente ainda tem a cultura das carnes penduradas em balcão ali de atendimento, mas o autosserviço vem crescendo muito e eu estimo ainda que o Rio Grande do Sul, não sei se ainda esse ano ou o próximo ano também vai passar a trabalhar com carnes congeladas, que a gente já vê muito forte isso em São Paulo. Tem algumas lojas que é só de carne, seja bovina, suína, carne de frango, em que já é tudo congelado. Cordeiro também, para maior comodidade do cliente. Mas nós aqui ainda trabalhamos muito forte o refrigerado, com frigoríficos de alta qualidade, onde o cliente pode vir qualquer dia na nossa loja que vai ser a mesma qualidade.
E os cortes também especializados que a gente faz para atender a demanda do nosso público. E o bom do açougue é que ele também atrai muito cliente que vai para as bebidas. Me conta um pouquinho, porque eu vi que você também tem uma adega fantástica, a parte de bebidas, também cervejas, refrigerantes. Um puxa o outro. Mas me conta um pouquinho da tua adega. Por que tem tanta variedade e até alguns vinhos com preços tão diferenciados? A gente já há uns 5 anos nós trabalhamos fortes os vinhos. Havia um momento em que o mercado sempre trabalhava um vinho muito de entrada, então muitas vezes um vinho suave, um demi-sec. Quando você fala de entrada, porque tem um valor mais acessível, Isso, mais um baixo. valor mais acessível, um vinho de mesa que a gente chama. E em determinado momento nós resolvemos apostar mais, até com a entrada das importadoras aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, né, que é a nossa região. A gente resolveu apostar mais nos vinhos e a cada dia que passa o consumidor acaba tendo mais conhecimento sobre as variedades de uvas, as regiões onde são produzidos os vinhos, e o público que a gente atende é um público mais sofisticado, mais exigente, que frequenta bons restaurantes. Então a gente precisa também fornecer o que o cliente está procurando. Muitos desses clientes vão viajar. Como a gente mora no sul do Brasil, é pertinho da fronteira, muito cliente também acaba comprando, adquirindo vinho fora do Brasil, quando vai de viagem. Mas se ele não vai viajar, se ele não vai ao restaurante, a gente precisa oferecer isso para o cliente também. Então a gente passou a trabalhar muito melhor as nossas variedades de uvas, dos vinhos, espumantes também a gente tem uma linha bem completa. E para esse ano a nossa novidade é tornar mais agressiva a exposição de vinhos rosés, porque as mulheres estão tomando cada vez mais vinho, menos cerveja, e o vinho rosé ele tem um charme, ele tem um apelo visual, então tem uma janta das amigas, tem um almoço que é na piscina, tem vinhos próprios para isso, os rosés e alguns espumantes também que já estão sendo vendidos para ser degustados com pedras de gelo. Fantástico. Patrícia, eu te agradeço. Eu gostaria que, se tu achar interessante, uma dica para colegas do Brasil inteiro, supermercadistas, que estão aí pensando em expandir. Por exemplo, você tem 5 lojas, imagino que cada loja teve a sua experiência única. Comenta um pouquinho e dá uma dica para os teus colegas, por favor. O que eu gostaria de dar de dica para os nossos colegas supermercadistas é como a gente faz. Assim, a gente, quando vai abrir uma loja nova, a gente busca sempre pensar no ponto, se ele é estratégico, para o perfil de cliente que a gente deseja atender, se ele é de fácil chegada, fácil saída, se o trânsito dele flui. E o principal é que ele tenha algum apelo do coração, que essa loja tenha algum afeto, algum carinho, para que a gente não fique construindo loja por construir sem a necessidade do bairro, sem a necessidade da população em si, mas que ela seja necessária para todos, para a comunidade e para a própria organização também.